A gente está te convidando para tu dar a tua visão, né, relacionada à ciência de dados, né, conhecer um pouquinho da tua formação, da tua experiência profissional e a tua visão do mercado, das atividades, como que a Radix está se posicionando, né, o que você tiver aí para contribuir. Né, o pessoal é sempre bastante curioso, vai ter bastante perguntas aí para ti nesse período. Bacana. Legal, gente. Obrigado aí, ô Fernando, pelo convite aí. E fico feliz aí de poder compartilhar alguma coisa, né? Pessoal, eu formei em engenharia elétrica e trabalhei em diversas áreas, né? Na época, minha especialização era eletrônica, então desenvolvi muitos equipamentos eletrônicos, tive algumas patentes também, participei de algumas criações aí no Brasil, por exemplo, o primeiro voo do avião autônomo no Brasil foi em 2005. Eu participei do projeto e do carro autônomo também em 2007. E aí a minha experiência ela era muito focada em robótica, em engenharia eletrônica e inovação. Depois eu comecei eu montei uma empresa, estou trabalhando na Radix agora. Antes eu trabalhava na Kentech, que era uma empresa anterior, dos fundadores da Radix também. E em 2010 eu montei a minha empresa. Eu saí da Kentech e montei a minha empresa. E aí de 2010 a 2018 eu toquei a minha empresa, né? E criei ela do zero, fui ela foi considerada atuava na área de seguros de veículos, ela utilizava inteligência artificial, internet das coisas. O objetivo dessa empresa minha, né, no final dela, a solução que a gente criou era uma solução para evitar acidentes de trânsito, para prevenir acidentes de trânsito com veículos e para prevenir roubos de veículos também. E aí foi uma solução que foi no mundo inteiro, foi lá para a Espanha. Fiquei 40 dias na Espanha, evoluindo ela lá, e foi considerada a mais disruptiva no mundo na área de seguros. E a gente patenteou essa solução em 152 países. Aí, desde a época, por que eu estou contando isso, né? Quando eu tinha a minha empresa, eu sempre acompanhava como que estava a evolução, justamente por ter minha empresa, pela necessidade de ter que inovar, né, de ter que olhar à frente, sempre à frente. Eu acompanhava muito como que as coisas estavam andando aí no mundo. E os dados, né? Hoje a gente fala muito de dados, mas eu não sei qual que é a idade da turma aí, né? Cada um vai estar numa idade, mas não foi sempre assim. Isso até recentemente, tá? Não, era mais para quem trabalhava muito na área. E aí eu vi que eu comecei a observar algumas coisas, como a facilidade de dispositivos portáteis. Eu não estou falando só de smartphone, não, mas como sensoriamento e outros dispositivos. E isso permitia, né, com que esses dispositivos eles tivessem conexão com a internet, enviando informações. A evolução dos computadores, a evolução dos algoritmos aí, a partir dos últimos anos, né, da última década. E eu comecei a ter alguns insights. Isso aí, nesta época, ainda, no final da era, né, da minha empresa. Um insight foi, cara, os dados, eles vão ser muito úteis no futuro, cada vez mais, e quem souber mexer com eles vai conseguir, vai ter um grande potencial, independente da profissão. E aí eu comecei a estudar, tá? Comecei a estudar e em 2018 eu fui para aí minha empresa ela foi comprada em 2018, eu entreguei ela. E em agosto de 2018 o professor Nívio Ziviani, não sei quem é de BH, mas para quem não sabe, né, a Google ela tem uma divisão aqui no Brasil, na América Latina, e a sede aqui é em Belo Horizonte. E ela comprou a empresa desse professor
Nível Ziviani, aqui do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Em 2005, que ela comprou porque eles tinham uns algoritmos de busca que traziam melhores resultados do que a própria Google. E aí a Google identificou isso, chegou aqui na UFMG, tem até uma foto dos dois fundadores, compraram a empresa do Nível. Nessa época eu estudava lá, então a gente sempre admirava este empreendedorismo desse professor. E aí, em 2016, mais ou menos, quando eu ainda tinha minha empresa, eu participei de um evento lá na UFMG que me chamaram e o Nível participou também. E foi a primeira vez que eu vi ele falando sobre as empresas dele. E ele falou da, da empresa de inteligência artificial que ele tinha montado em 2016, chamada Kunumi, e falou do que eles estavam fazendo. Eu comecei a escutar aquilo, né? Em 2018, isso foi em 2016, 2018, quando eu finalizei a minha empresa, eu fui numa palestra que ele estava dando e cheguei para ele e falei, ô Nível, foi assim, foram 30 segundos, né? Eu fui com esse objetivo, falei, Nível, lembra de mim? Lembro. Ele acabou a palestra, cheguei, ele falou, lembra de mim? Lembro. Olha, a minha empresa, ela foi vendida, agora eu não, só que eu quero continuar trabalhando com inteligência artificial, se você estiver precisando de alguém na sua empresa, eu gostaria de fazer um teste. E aí, olha como que são as coisas, né? Como que a gente corre. Estou falando para vocês, né? Porque vocês vão, em breve, vocês vão sair do bootcamp, vão começar a entrar aí nas empresas, né? Começar a procurar oportunidades. Como são as coisas, né? Eu fui atrás dessa oportunidade e falou assim, cara, curiosamente, por coincidência, a gente estava procurando um estrategista, uma posição de estrategista na empresa. O que é estrategista, tá? Eu já vou dar um contexto aí de ciência de dados e inteligência artificial para vocês. Diferente de um projeto de software, inteligência artificial não é algo que você pode deixar funcionando e ir embora, porque o modelo, né, depois, como ele aprende com os dados, esses dados mudam com o tempo, tá? Isso é um ponto. O outro ponto é que é muito mais difícil você vender um projeto de inteligência artificial do que vender um software para o cliente, porque por causa do nível de maturidade das empresas, que elas não estão acostumadas com, ainda não tem tanto acesso à informação sobre os potenciais de resolver problemas com inteligência artificial. E outra que, muitas vezes, o cliente ele não entende que a inteligência, né, o machine learning, inteligência artificial, ela é transformacional. Ou seja, como a gente trabalha com dados, e os dados estão em toda parte, e eles não pedem licença, né, no cliente para qual departamento que ele tem que ficar. Então, um dado que está num departamento de uma grande empresa, ele pode explicar problemas de outro departamento. E aí, o que acontece? Normalmente, a gente vende projeto de inteligência artificial para donos, né? Ou para grandes líderes de empresas. Bons projetos de inteligência, projetos transformacionais. Porque esses caras, eles têm a visão estratégica. E a partir daquela visão estratégica, né, que é o guia para onde que o cliente está indo, a gente consegue chegar até entender a parte técnica, né, qual que é o problema a resolver, e a gente garante a gente garante com que aquele problema ele seja priorizado. E, ao mesmo tempo, o lado técnico, né, a pessoa que desenvolve soluções de inteligência artificial, muitas vezes ela é muito técnica e ela não consegue demonstrar resultado para o cliente, tá? Para o cliente que está consumindo este modelo, esta solução que você está criando para resolver um problema com inteligência artificial. E essa comunicação do resultado é uma habilidade que o profissional da área ele precisa ter. Aí, como eu tinha empresa, né? Tive empresa durante 8 anos, fiquei a vida inteira, durante esses 8 anos, na verdade, vendendo, né? Ideias, problemas, soluções para cliente. Eu adquiri essa habilidade e também por causa da minha formação. E aí, entrei como estrategista e lá o que eu fazia? Eu era o cara responsável, que eu conseguia comunicar com a parte técnica, então eu sabia tudo que estava acontecendo na parte técnica, em termos de machine learning, e também conseguia conversar com o cliente. E aí fazia esse casamento entre identificar problema importante, resolver problema importante com boa tecnologia, né? Com tecnologia
de ponta. Aí quando você une essas duas coisas, né, resolver problema importante do cliente com tecnologia de ponta, né, machine learning, você consegue transformar as empresas. E aí agora, a Radix me chamou, eu entrei como, no final do ano passado, outubro, mais aproximadamente, setembro, outubro, né, eu recebi o convite aqui da Radix para ser o head de dados aqui. Aí hoje eu sou responsável por cento e poucas pessoas, né, e dessas cento e poucas que têm interesse ou que já trabalham com dados de inteligência social aqui dentro, e dessas, né, aproximadamente 60, 70 estão trabalhando já diretamente com dados. Essa é uma visão geral da minha trajetória. Aí eu queria ver se vocês que querem perguntar alguma coisa, e aí eu vou dando sequência. Eu quero perguntar, eu tava... Tá. As empresas parece que estão começando a descobrir, né, o uso dos dados, né? Eu venho de uma área que, dentro da própria empresa, eles começaram a descobrir que dava para ser mais estratégico com os dados. Como é que você enxerga isso em empresas de médio porte para pequeno porte? Você acha que no futuro vai ser uma coisa assim, vai ser um divisor de águas para a empresa que vai continuar existindo ou não, assim como foi a internet, o e-commerce para muita empresa? Excelente pergunta, porque que acontece, né? Projeto de inteligência artificial, normalmente, tá, ele é caro, normalmente. E pequenas empresas não têm condições de... Pequenas empresas e startups, né, que são empresas de tecnologia, de alto risco, de inovação, elas não têm dinheiro para contratar alguém para desenvolver uma solução de inteligência artificial. Então, normalmente, na prestação de serviço de problemas de inteligência artificial, acontece para grandes empresas. Porém, ao mesmo tempo, as startups, que são empresas pequenas, que eu tive uma, né, elas já nascem focadas nisso. Então, elas já começam anos à frente de qualquer empresa tradicional, tá? Em termos de maturidade e adoção de dados, tomada de decisão de dados. E esse é um dos principais motivos que faz com que pequenas empresas elas consigam crescer muito rápido e inovar muito rápido, porque elas utilizam dados como principal decisor para tomada de decisão. Sim, eu acho que e é o que tem acontecido, tá? Empresas, inclusive existe uma pesquisa que sobre o tempo que as grandes empresas demoram para adotar a inteligência artificial. Tá? Existem as que estão de fronteira, né, que já enxergam, já começam a adotar. Depois existem os retardatários, essas que começam a adotar, elas já, como elas trabalham, como eu falei, inteligência artificial é algo estratégico, não é algo técnico, é algo extremamente estratégico. Como essas empresas, elas adotam e elas resolvem vários problemas de competitividade, o que acontece? Essas primeiras grandes que adotam, começam a adotar, elas começam a pegar um mercado muito rápido dos outros, que a gente chama de retardatários. Esses retardatários são aqueles que estão em cima do muro, né? Não estão preocupados, mas também estão atentos, mas não tomam iniciativa quando observam que a concorrência está adotando alguma solução de inteligência, ela começa a adotar. Só que como ela demorou um pouco, ela vai ter um investimento mais alto, esse investimento ele vai demorar mais tempo para começar a dar retorno, e esse crescimento do retorno ele vai ser menor. E tem o outro, que aí é o terceiro caso, que é justamente a sua pergunta, né? Isso aí foi feita uma pesquisa nos últimos 5 anos, acho que foi do Instituto Gartner, que esse terceiro grupo é aquele que simplesmente fala que não vai adotar a inteligência artificial. E aí esses ficam para trás e morrem. Morrem quando você vê a curva de faturamento ao longo dos anos, chega um momento que ele morre, porque ele perdeu todo o potencial de competitividade.
Só que eu queria ir um pouco mais além. Hoje, a gente sempre focou muito em competitividade entre empresas, né? E visão estratégica de empresas. Hoje, o profissional, ele, ele tem que se enxergar como algo que ele pode ser competitivo, adotando adotando ciência de dados para a sua formação e para o seu trabalho. Então, hoje é muito claro para mim, independente da área de formação de vocês, se vocês aprendem a utilizar os dados, vocês vão ser os que estão na fronteira, e profissionais da área de vocês que não utilizam inteligência artificial, eles vão ter muita dificuldade, tá? Então, mais ou menos isso. Agora, normalmente, pequenas empresas e startups, principalmente startups que são focadas em tecnologias, né? Elas já têm uma equipe muito boa para trabalhar com isso, tá? E as grandes empresas, elas pecam um pouco por causa da cultura, né? Então, imagina uma empresa do ramo automotivo, do setor de bebida, alimentício, ou qualquer outro setor. Existem vários departamentos, né? E esses departamentos, a diferença entre visão e nível de maturidade sobre inteligência artificial é muito grande. E aí, por mais que tenha alguém ali da inovação ou alguém que tem uma visão muito alta, muito à frente, é muito difícil ele vender um projeto de risco ainda, né, para o superior. Aí o superior pede para fazer um levantamento de custo, fazer um levantamento de retorno financeiro daquele projeto. Não é assim que funciona com projeto de inteligência artificial. Então, precisa desse nível de maturidade nas grandes empresas, elas têm que fazer isso rápido. O fato, mas também o fato é o seguinte, tem evoluído, ao longo desse tempo, né, que eu estou trabalhando na área, eu tenho percebido que está tendo uma evolução muito rápida também dessas empresas grandes, tá? Das pessoas, na verdade, não da empresa, mas das pessoas que estão trabalhando nessas empresas grandes. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua formação acadêmica, né, de estudos mesmo, porque está todo mundo aqui numa transição de carreira, e aí você mencionou que por causa da sua formação também lhe permitiu estar em uma área estratégica de dados, e aí eu queria saber um pouco mais de que formação, né? É o seguinte, gente, eu formei engenharia elétrica, Nicole, né? Eu formei engenharia elétrica, Nicole. Mas eu nunca tinha trabalhado com ciência de dados, tá? Como eu falei, eu trabalhava na área de eletrônica, que é outra área da engenharia. A minha formação, o que foi extremamente importante para meu amadurecimento na área de inteligência artificial, tá? Isso vale para todos vocês, independente da área de formação, todos vocês podem fazer. Conhecimento de negócio e empreendedorismo. Independente se vocês vão ser funcionários ou se vocês vão ser empreendedores. Por quê? Porque o empreendedor, a visão, né, o mindset empreendedor, ele sempre está focado em resolver um problema. Ele não está preocupado se é possível ou não resolver aquele problema e não está preocupado na tecnologia, tá? Isso é um ponto. E aí, quando você está explorando isso no cliente ou na própria empresa que você esteja trabalhando e que você atua na área de inteligência artificial, você sempre vai correr atrás do problema mais importante. Você não vai ter tanto viés técnico. E eu sou engenheiro, então eu tive que desconstruir esse vício que a graduação da engenharia ela precisa ser reformulada, mas esse vício, o currículo da engenharia precisa ser reformulado porque a gente aprende a resolver problema, a gente aprende a oferecer solução, a criar solução, a gente não aprende a resolver problema. E isso é muito sutil. Resolver problema é diferente de oferecer solução, tá? Se você quer transportar água,
oferecer solução é um caminhão-pipa. Só que o problema é que não existe combustível na região que você tem que transportar água. Isso é o problema. E isso é muito sutil, tá? E é muito. Eu demorei um tempo para eu pegar isso. E quando vocês instalam isso, isso dá uma habilidade muito grande em vocês. Ou seja, lembre-se o seguinte: vocês vão ter uma formação, né? Vão sair do bootcamp com uma boa base. E aí, como formação complementar, comecem a identificar o que as pessoas estão sabendo, o que todo mundo está sabendo. E o que todo mundo está sabendo não é tão importante, tá? O importante é o que ninguém está sabendo. Então, um bom cientista de dados, ele tem que estudar, tem que ser criativo, tem que ter uma dose de criatividade, e você pode estudar isso, pode explorar isso um pouco mais. Ele tem que ter uma visão muito boa de negócio, de resolução de problema. Ele tem que estar aberto a não ser apenas ferramental. Ele tem que estudar o conceito, tem que estudar sempre a história daquilo que ele está trabalhando. Por exemplo, vocês estão trabalhando com inteligência artificial, machine learning, tem que estudar a história. Por que a gente está usando certas soluções hoje? Porque muitas vezes tem solução que vocês utilizam hoje que elas foram criadas há mais de 200 anos. Vocês nem sabem, acham que isso é moderno. Não é. Teve uma mudança no mundo que os astros se alinharam, né? Que é internet, excesso de dados, poder computacional. Então, tudo alinhou para que a teoria ela pudesse ser executada, né? E só que a teoria, muita coisa que a gente usa no machine learning é conhecimento antigo, tá? Não é conhecimento novo, não. Tem algumas coisas novas, mas para esse mercado ainda, que é um mato, né? O mato é muito alto, tem muita coisa para resolver com soluções básicas de machine learning, tá? Então, lembrem disso também. As empresas, elas estão tão carentes de boas soluções que tem muita solução, o mato ainda é alto, ou seja, tem muita solução que você consegue resolver com técnicas simples, tá? Aí a minha formação, né, já a engenharia, ela me ajudou no outro ponto. Então, para quem não é da área técnica, na área de matemática ou estatística, né, e quer aprofundar também, eu recomendo, aos poucos, irem estudando um pouco de matemática, um pouco de estatística, para que vocês possam extrapolar, né? Extrapolar além aprofundar um pouco mais conseguir boas soluções. Outra coisa muito importante é o questionamento, porque o questionamento é o seguinte: sempre que a gente está tentando resolver algum problema com machine learning, os dados, eles permitem a gente pensar muitas alternativas, tá? E uma coisa que a gente fala na criatividade, né, no processo criativo, é que muitas vezes a primeira resposta que você tem não é a melhor resposta. Só que acontece que a maioria das pessoas começam a resolver o problema com a primeira resposta que vem na cabeça. Aí daqui a 1 ano, 2 anos, esse projeto passa para outra equipe, a outra equipe fica quebrando a cabeça para resolver aquele problema, só que deixou de ser um problema. Foi um problema criado por uma solução que não foi a melhor solução. E aí acontece de por que você não chega e faz o seguinte questionamento: mas precisa de usar isso para resolver esse problema? Vamos fazer uma outra abordagem aqui. Já aconteceu várias vezes comigo, tá? Então, foquem muito nessa capacidade horizontal que eu falo, transversal, entenda a área de conhecimento que vocês têm, tá? Utilize os dados para potencializar a área de conhecimento que vocês atuam ou querem atuar, independente se é de humanas, exatas, sociais aplicadas, o que for, é possível aplicar em todas as áreas, tá? E aí, depois que vocês já têm uma formação, estão atuando em determinada área, que é uma área de interesse de vocês,
estão aprendendo a usar os dados a favor de vocês, aí, beleza. Aí começa a extrapolar algum conhecimento transversal que a gente fala. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo mestrado na área de educação para resolver o problema do analfabetismo funcional, usando inteligência artificial. Que a criança, o aluno fica 10 anos na escola e sai sem saber interpretar texto. Isso para mim é um absurdo. E aí eu pensei, tá, eu posso resolver isso. Eu pensei em umas formas de resolver, tá? Em 1, 2 anos resolver esse problema. O extrapolar que eu estou falando, eu estou estudando algumas coisas de educação, algumas coisas de psicologia, algumas coisas de outras áreas, só que ao mesmo tempo, eu estudo esses temas de outras áreas, eu não vou ser especialista naquela área, mas isso vai trazer um potencial criativo para mim muito grande, porque eu vou olhar para aquilo e falar, cara, isso, nessa teoria aqui de uma área de psicologia, eu consigo usar algumas técnicas que eu sei aqui para, por exemplo, para medir ou para potencializar aquela teoria que muitas vezes o psicólogo não vai saber fazer, porque ele não está estudando o meu lado, mas eu estou estudando o lado dele. E aí fica um ponto de atenção. Nós, cientistas de dados, estamos estudando todas as áreas que vocês atuam, tá? Então, se tem psicólogo aí, se tem médicos, independente da área que vocês atuam, comece a estudar ciências de dados, porque os cientistas de dados estão estudando medicina, estão estudando, e estão aplicando, né? Estão infiltrando nessas áreas. E é mais ou menos essa Gibran, visão. Oi, posso interromper você só um pouquinho? pode? Eu achei interessante essa sua colocação e até abriu até um pouco aqui a minha visão sobre a ciência de dados. Que no caso, como você está tendo um problema aí, vamos citar o seu problema, né? O seu problema é o seguinte: você tem um analfabeto, só que você não sabe por que ele está certo, por que tem esse dado tá tão alto e quais são os motivos. Aí você citou que foi um pouco pro lado da psicologia, a gente pode até falar um pouquinho da psiquiatria, podemos falar um pouco de doenças mentais. E aí você é um cientista de dados, e essas coisas, essas informações aí, muitas vezes passam pela cabeça, só que, poxa, como é que você, cientista de dados, você tem que buscar algo que de fato não faz nem parte da sua formação mesmo. E a partir desse momento você consegue analisar, vincular, né, que às vezes uma doença mental, um transtorno de déficit pode estar atuando diretamente nessa localidade, as pessoas... E aí você acaba encontrando outros tipos de problema aí no caso, né? E aí quando a gente fala de inteligência artificial, é aí quando ela entra, ela consegue buscar esses tipos de dados totalmente desvinculados, aparentemente, e consegue te trazer um resultado. Seria mais ou menos isso que a inteligência artificial faz? Tá, deixa eu te dar uma visão aqui que vai te ajudar, tá? Onde tem dados, você pode aplicar inteligência artificial, machine learning. Então, não existe mais um profissional, um engenheiro mecânico, que vai resolver esse problema só de mecânica usando inteligência artificial. Não existe isso mais. Tá? O engenheiro mecânico, se ele sabe aplicar inteligência artificial, ele pode resolver o problema da área de medicina, ele pode descobrir novas drogas, novos remédios. Eu estou com um projeto pessoal que eu estou fazendo para detectar COVID em 3 segundos. Então, eu não sou médico. E aí, aí só voltando um pouco, né? O que é inteligência artificial, né? Dentro da inteligência artificial tem uma área, que é a área que vocês estão estudando, né? Essas modelagens que vocês estão fazendo, que é a machine learning, aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é uma forma de você instruir o computador diferente do programa tradicional. O programa tradicional, você tem que saber todas as regras, todas as condições para você garantir que aquilo que entrou, né, de informação, aquilo ali o computador processar e te dar um resultado. Isso é um programa tradicional. Já o machine learning, né, que é uma forma diferente de programar o computador, você não sabe, muitas vezes você não sabe o que você tem que falar para o computador resolver. Então, você entrega experiência para o computador.
experiências são dados, tá? Então, você entrega um conjunto de dados para o computador, essa experiência ela é convertida em aprendizado. Como que essa experiência é convertida em aprendizado? A partir dos algoritmos de machine learning que vocês estão aprendendo, né? Esses algoritmos são responsáveis para pegar a experiência, ou seja, pegar dados, converter esta experiência em aprendizado, né? Que é minimizar aquela taxa de erro, todas aquelas abordagens que vocês fazem. E no final, o que esse modelo vira? Ele vira uma equação matemática. Vocês não precisam saber que equação que é essa. Muitas vezes, em alguns casos, é necessário, em algumas aplicações é até importante utilizar essas equações, saber delas, mas não é todo algoritmo que você vai ter acesso a essas equações, ou você vai ter condições de saber. Mas, de toda forma, o modelo de machine learning é uma equação, que ela aprendeu com a experiência, ela criou uma fórmula, e aí toda vez que você joga mais informação para ela, ela converte num resultado, porque ela criou essa fórmula. E aí o aprendizado só acontece se ele é capaz de generalizar. Então a máquina, ela só aprendeu se ela generalizou aquela experiência que você deu, e aí quando você oferece novas experiências diferentes daquela que você deu, ela consegue ter uma boa assertividade, né? Mesmo com informações novas, tá? Isso é inteligência social, isso faz parte, e dentro disso é o machine learning, aprendizado de máquina. E aí, eu já te falo. Assim, porque para mim, a inteligência artificial ela é tão, como que eu posso dizer para você? Ela é vasta, ela é totalmente macro, sabe? É um negócio assim gigantesco. Aí, para gente que somos estudantes aí, você poderia citar alguns tipos de exemplo de uma funcionalidade que seja bacana, que você utiliza, que você deve conhecer várias inteligências artificiais aí. Você poderia citar alguns exemplos dela funcionando, sem a gente poder falar um pouco sobre a teoria, no caso, de como que ela funciona no caso, pela capacidade que ela tem de buscar os dados e consumir aqueles dados e transformar em outros dados, né? Você poderia citar alguns tipos de exemplos para a gente, da minha cabeça, porque eu gosto de ver o negócio da minha cabeça assim meio que funcionando, entendeu? Você poderia citar algum tipo de exemplo assim para a gente poder, para mim pelo menos? Tá, eu vou citar um exemplo que eu fiz, tá? Por exemplo, tem um chuveiro. Esqueçam a parte técnica, pensa só no exemplo. Aquela dificuldade da gente ter que... Eu tenho aquecedor solar aqui em casa, né? E tem dois registros, né? Água quente e fria. E aí, cara, a gente fica fazendo aquilo ali, e água fria, gelada, água quente nas costas, gelada, fria, até chegar na ideal. A gente faz manual. Então, o nosso cérebro, ele está aprendendo, ele tá colocando alguma ação ali, ele está aprendendo o que é bom e o que é ruim para você, tá? E aí, o que eu fiz? Eu monitorei a temperatura da água de saída, a temperatura externa e a posição dos registros. Só isso, tá? Se eu tivesse que resolver isso usando... Isso dá para resolver usando técnicas da engenharia lá de controle, só que seria algo um pouco complexo. Eu não quis se preocupar com isso. Eu simplesmente falava para a máquina assim, todo dia, tá? Todo dia que eu ia tomar banho, eu fazia os ajustes, eu continuava fazendo os ajustes manuais, só que a máquina, ela ficava recebendo toda a informação de posição do registro, tá? E aí, quando eu fazia esses ajustes manuais, essas informações entravam na máquina, e aí eu ajustava o registro, eu falava se estava bom ou se estava ruim para mim. E aí a máquina já ficava sabendo, olha, quando o registro está numa determinada posição, ele falou que está ruim. E aí eu ia sempre fazendo esses ajustes, sempre falando, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom. Aí quando ficava bom, eu falava que estava bom. Todo dia eu fazia isso. Aí o que eu estou falando para a máquina, tá?
Eu estou mostrando algumas condições para ela, de posição, de quantidade de água fria e quente, que ela começou a entender, dependendo da temperatura do dia, dependendo do horário que eu tomo banho, que tudo isso são informações que entram nela, né? Temperatura do dia, horário do banho, a água e a posição dos registros. São informações que entram nela. Aí ela começou a fazer uma associação, ela encontrou um padrão. Ah, tá. Então, está sendo bom quando no dia de hora tal, com a temperatura externa tal, esta posição do registro aqui está boa para ele. Aí chegou um dia que eu não precisava mais mexer, né? Eu já falava que eu ia, quando eu ligava o chuveiro, a própria máquina ajustava os registros, porque ela já tinha no histórico dela diversos e diversos exemplos de situações que eram boas e ruins para mim. E aí ela generalizou, no processo de treino, quando você treina o modelo, aí tem um algoritmo, né? Que essas informações elas chegam e você treina esse algoritmo. Aí ela generalizou e fez isso para mim. Eu vou dar um outro exemplo mais simples, outro projeto que eu fiz. O pessoal da área de agronomia, eles precisam calcular, para irrigar as plantas, eles precisam, para irrigar o cultivo, eles precisam calcular, eles precisam saber quanto de água que a planta transpirou e que evaporou no solo, para eles economizarem água, né? Porque senão eles vão jogar muita água no solo e as plantas vão ter o crescimento prejudicado, porque se você jogar pouca água, ela não vai crescer bem, e se jogar muita água também não. Então tem a quantidade ideal. Então imagina uma cultura grande de café, ou de soja, o que for. Então tem que ter um planejamento de irrigação ao longo do ano. Como que eles fazem isso, tá? Existem estações meteorológicas, e olha, eu não sou da área, tá? Mas existem estações meteorológicas, são dados, tá? Existem estações meteorológicas que coletam informação de temperatura, de umidade, velocidade do vento, radiação solar e nível de chuva, tá? São 5 informações. E os engenheiros, né, agrônomos e os agrônomos, eles pegam essas variáveis e eles têm uma equação deles lá que eles usam, aí eles sabem quanto que vai evaporar no dia seguinte. Meu amigo é engenheiro agrônomo, ele falou isso para mim. Aí eu falei para ele assim, cara, então faz o seguinte, eu não quero saber que equação que você usa. Me passa os dados das estações diários, né? Quanto que essa estação meteorológica mede. Eu vou e me passa qual que é o resultado. Qual que é o resultado, tá? A estação meteorológica hoje falou que tá certo X de insolação, tá temperatura 27 graus, velocidade de vento, etc. E aí, isso vai fazer com que certa quantidade de água do solo evapore, tá? Condições climáticas. E existe uma fórmula para fazer isso. Só que eu não quero saber essa fórmula. Eu falei para ele, me passa os dados de entrada que você coloca na sua fórmula e me passa os resultados. Só isso, eu não quero saber o meio do caminho, que eu vou treinar um modelo aqui. Aí eu peguei essa informação, usei um algoritmo, né? Sempre é o algoritmo, né? O processo de fazer com que a máquina aprenda com os dados, né? Com experiência, é o algoritmo. E aí treinei o algoritmo e ele começou a dar resultados muito parecidos com o da fórmula, tá? Que já existe na engenharia. Então, este é um outro exemplo. No caso do COVID, tá? Covid câmera térmica. Aí já falando um pouco de imagem. Quando você bate uma foto de um rosto de uma pessoa com câmera térmica, você vê pontos de variação de temperatura no rosto. E quando você tem febre, ou quando você tem alguma sinusite ou infecção, a temperatura, existe uma variação diferente de temperatura no rosto por causa da inflamação, e o sangue, né? O sangue que ele é responsável por temperatura mais alta. Ele fica mais para dentro, né? Quando tem infecção aqui, ele fica mais para baixo. Aí quando você vai medir a temperatura nesse ponto aqui, vai ficar mais baixo, por exemplo, do que próximo ao olho. Tem muito vaso sanguíneo, então aqui é uma temperatura alta. Só que eu também não sou médico. Eu não entendo disso. O que eu sei é que eu tenho informação de temperatura do rosto e eu sei
que o COVID ou outras infecções, existe um padrão de temperatura. Aí eu pego a imagem que vai estar um monte de informação de temperatura nela, eu pego o resultado que o laboratório do médico deu. Olha, esta imagem tem COVID, esta imagem não tem, esta imagem tem, esta imagem não tem. Da mesma forma, usei os dados no meu modelo, treinei o modelo encontrou, o modelo descobriu padrões na imagem, para ele, uma próxima imagem que eu mostrar para ele, ele vai entender, olha, esse padrão aqui está muito parecido com o padrão de quem tem COVID. Então, ele vai falar para mim que tem. Tá? Então, é assim que funciona, quando vocês vão trabalhar com, independente do, isso é um aprendizado que a gente fala, aprendizado supervisionado, né? Quando você sabe a resposta. Tá? Você tem os dados de entrada, você sabe qual é a resposta, mas você não sabe como calcular. E aí a máquina, aí você entrega isso para a máquina, você entrega os dados de entrada, entrega a resposta para o algoritmo, e não é um processo de treino, né? Vai falando se ele acertou, se ele errou, acertou, errou, e vai ajustando os parâmetros dentro, né, desta equação, só que isso é automático, né? O próprio algoritmo faz isso. O cuidado que você toma é para garantir que este erro dele sempre minimize e tenha capacidade de generalizar. Feito isso, você está com um modelo que a gente fala, um modelo treinado, esse modelo vai ser usado para aquela atividade. Gibra. Oi. Opa, tudo bom? Aqui é o Leonardo. Beleza. Então, aproveitando, né, esse gancho da pergunta do Daniel, desde sempre, assim, eu vejo assim, a área, né, da ciência de dados, né, como uma área assim que, como você estava falando, você pode usar para tudo, assim, que você consegue extrair respostas, né, ter uma visualização melhor de uma série de coisas, né. Eu vejo assim como se fosse uma lente, né, um óculos que você coloca e você consegue ver aquilo que sem o óculos às vezes fica meio nebuloso, fica opaco. Aí, nesse sentido, uma coisa que você falou mais cedo ali, eu achei bem interessante, assim, que é usar a parte de inteligência artificial dentro da sua vida. Aí, eu queria saber melhor como seria isso. Seria o quê? Se você for buscar para uma cidade, um lugar para se morar, não sei, um trabalho, um curso, alguma coisa assim, para... Como é que seria, na sua visão, assim, como a aplicação da inteligência artificial para você, entendeu? Para a pessoa. Para benefício próprio, né, humano, né? Isso. Tá. Cara, isso não é fácil, tá? Mas eu vou dar um exemplo para mim, que até inspirou o tema do meu mestrado. Vou dar um exemplo. Qualquer coisa que a gente queira estudar hoje, como que você pode usar para o seu benefício? Qualquer coisa que a gente quer estudar hoje, a gente tem, diferente do que antigamente, a gente tem muito local para pesquisar. O Google, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, tem muita coisa ruim no Google qualidade ruim. Então, você está estudando determinado tema, você vai encontrar muita coisa de péssima qualidade, tá? Dependendo da área. E como eu estou estudando inteligência artificial, que é a minha área, isso também acontece, é uma área muito ampla, né? Como já foi falado, é uma área muito ampla. Então, pode ser que você goste de um determinado tema, mas não goste do outro. Só que o problema é que você nem sabe que aquele tema existe, aquele tema que possivelmente você vai gostar, você nem sabe que existe, tá? E aí, o que eu fiz? Aí, na prática, o que eu fiz, tá? Eu estudo muito por artigos, tá? Científicos. Aí existe um site que tem os artigos científicos, eu baixei o título e as informações desses artigos. São mais de, enfim, vai dar mais de 100 mil artigos. Então eu penso, poxa, se eu quero ser bom em inteligência artificial, 100 mil artigos, não vou conseguir ler isso. E o que vale a pena eu ler e o que não vale a pena eu ler? Aí eu fiz um sistema para falar o que eu devo ler. E para ele descobrir onde que eu estou, onde que eu
que eu estou, o que eu estou gostando, o que eu não estou gostando e como que eu estou aprendendo. E aí ele começa a me recomendar, é um recomendador. Em resumo, quem gosta aí de assistir Netflix é aquilo que o Netflix faz. Ele te vicia a assistir aquilo que você gosta. Eu fiz isso para o meu benefício. Ele vai me ajudar a encontrar o tema que eu gosto e que eu sou bom na área. Ele vai me potencializar. Enquanto uma pessoa que está estudando, entre aspas, né, o meu concorrente, não um profissional que quer ser bom também, enquanto ele está totalmente desorientado, sem saber onde que ele vai estudar, e vai gastar muitas horas por semana estudando, porque ele não sabe, na verdade, o que é importante e o que não é importante, eu tenho uma máquina que fala para mim o que é importante para mim. E aí eu consigo economizar horas, tá? Então é isso, para benefício próprio é estudo. Pô, muito bacana. Bem interessante. Alguns experimentos que eu tenho feito com a questão de dieta também, e dieta e como é que é? A dieta e saúde, tá? E aí que tá, pessoal, só eu não sei como que é o tempo, mas deixa eu... Oi? O tempo é Mas... teu. Ah, não, tá muito A tranquilo. gente... Mas deixa eu falar uma coisa interessante, porque olha só, pessoal, como que a gente descobre coisa avançada em área que não é nossa, tá? Uma vez eu vi um neuropsiquiatra, neuropsicólogo, né? Ele tem doutorado na área, e ele falou uma coisa que abriu meu olho. Ele falou o seguinte, cara, o que a psicologia e a psiquiatria e a neurociência evoluiu nesses últimos anos, ela evoluiu na mesma dose, né, na mesma velocidade que a inteligência artificial evoluiu. Só que a diferença é que não é divulgado. E aí, cara, isso abriu meu olho. Cara, então existe uma maravilha aí que eu não conheço. Se eu descobrir, vai ser legal. E aí, essa questão de estudos, né, da parte de educação, tá me fazendo aprender conhecimento de ponta na área de psicologia, na área de psiquiatria, que um profissional não, se ele não tiver esperto, ele não aprende, porque os dados estão fazendo eu ir só para a área de ponta. E aí, na área de nutrição, a mesma coisa. Eu estava fazendo uns estudos de nutrição, de alguns estudos para mim mesmo, para não ter problema de memória, essas coisas, então estava estudando muito e dando umas avaliadas, escutando muito médico falando, etc. E aí eu pensei assim, cara, se a gente conseguisse, se tivesse um aparelho que ele medisse fizesse exame de sangue em casa, na gente, tá? Eu já estava sabendo que alguns indicadores, alguns marcadores no sangue, eles são extremamente importantes para memória ou para outras coisas, porque eu tinha estudado isso. Eu pensei, cara, se eu conseguisse medir, fazer essa medição, tivesse um laboratório em casa para fazer essa medição em mim, mesmo que não seja extraindo sangue, mas de outra forma, daria para potencializar muito a nutrição. E aí eu descobri que existe uma área na nutrição que é extremamente avançada, que poucos nutricionistas conhecem, que é a nutrigenômica, que é a nutrição baseada no seu gene, no seu mapeamento genético. E eu só descobri isso porque a nutrigenômica é baseada nos dados, só os dados são os seus genes. E já existem pesquisas e iniciativas na área. Então, corre o risco de se eu fosse montar uma empresa de nutrição na área, corria um grande risco da minha empresa de nutrição ela ser muito mais avançada do que um nutricionista que não está focado nisso, está pensando no modo tradicional e que vai repetir, vai fazer a mesma coisa, vai seguir o mesmo padrão ali que é aquilo que aprende na universidade. Isso é qualquer área de formação, tá? Estou dando exemplo de nutricionista porque é um exemplo que aconteceu comigo. E aí, na área de psicologia, tem um tema na psicologia que chama psicometria, né? Que é a forma de você medir
algumas variáveis. E aí, se existe um tema na área de psicologia que chama psicometria, e você consegue medir algumas coisas, e você usa dados, e você sabe usar os dados, então você tem uma ferramenta que consegue medir aquilo. Então, você pode começar a extrapolar, você começa a invadir outras áreas. E só uma outra coisa importante um cientista de dados, ele jamais vai substituir um psicólogo bom, um médico bom, tá? Que saiba trabalhar no momento correto, ele usa dados como ferramenta. Ele jamais vai substituir, a não ser que ele estude medicina. E aí, por que eu estou falando isso? A gente tira proveito disso. Então, se eu quero desenvolver uma solução extremamente avançada na área de agricultura, que eu estou fazendo umas pesquisas junto com um colega meu, para a gente fazer, para vocês terem uma ideia, para a gente calcular qual que é a quantidade de comida que o mundo vai produzir daqui a uma semana, tá? Baseado em dados satélites. E o quanto que isso gera impacto enfim, no mundo. Eu posso tirar proveito do conhecimento do especialista, porque quando você não é especialista na área, então eu não sou da área de agronomia, eu vou dar tiro para tudo quanto é lado, vou buscar os dados lá, vou estudar e vou fazer algumas coisas e aquilo ali vai dar um certo resultado. Mas quando eu converso com um especialista da área e falo o que eu estou fazendo, ele começa a me dar mais dicas pelo conhecimento dele. E aí, quando o conhecimento dele, a minha capacidade de pegar o conhecimento dele e transformar ele para agregar no modelo, é uma habilidade muito grande que os cientistas de dados têm, não tem, né? Ele constrói com o tempo e isso vai fazer com que os resultados dos projetos dele sejam muito mais impactantes. E aí, a dica né, como fazer isso. Isso é o seguinte, busquem a aprender, quando vocês estão resolvendo um problema que não é da área de vocês, busquem a conversar muito com o especialista e não foquem somente nos dados, porque aquela informação daquele especialista pode te ajudar a encontrar os dados importantes e a combinar os dados, tá? E podem gerar alguns insights. Por exemplo, no caso do COVID, eu converso com especialistas, e aí ele fala, cara, o COVID, normalmente, a imagem, a temperatura fica mais alta e mais baixa em alguns pontos da face. Isso para mim é ótimo, porque eu sabendo disso de antemão, eu consigo simplificar o meu projeto, tá? Se eu não soubesse. Oi, Gibran, posso perguntar? Pode. Sim. Sim. Pode falar. Bom, eu tô até bem feliz de estar vendo o teu histórico, o teu perfil, porque eu até queria te perguntar, em que momento que você mergulhou nessa área? Porque eu vejo que você é engenheiro elétrico, né, que você falou, mas acredito eu que na faculdade de engenharia elétrica teve algum contato com programação, alguma coisa assim? A inteligência artificial surgiu. Só que eu formei em 2005. Na época, ninguém queria aprender inteligência artificial, tá? Porque a gente programava em C, não existia Python, não existia essas facilidades de hoje, não. Então, o cara, para a gente entender a intuição, era um pouco mais difícil, tá? Mas, enfim, aprendi, e daquela época para hoje, muita coisa evoluiu. Mas não usei. Como eu falei, fiquei uns 10 anos trabalhando só com eletrônica. Mas assim, a partir de que momento que você mergulhou na questão da programação em si, de aprender enfim, o que a gente está fazendo agora, né? Que é aprender a sintaxe, aprender a programar. Eu já sabia. Programação eu aprendi na engenharia. Então, não é um problema. É uma ferramenta, né? Entendam que a programação é simplesmente uma ferramenta. Terão novos tipos de computadores que a forma de programá-los vai ser diferente. Então, é apenas uma ferramenta. É um esforço para quem não é da área, né?
começar a aprender, mas é algo que é superado rápido, tá? A boa notícia que eu dou para você é, se você estiver tendo alguma dificuldade com programação, em breve você vai superar isso. Isso é um esforço um pouco maior mesmo. Mas eu já sabia já. Agora, a inteligência artificial, para vocês terem uma ideia, quando que eu comecei a estudar para valer, foi em meados de 2018. Então, tem pouco tempo. Pois é, eu tava dando uma olhada aqui, porque eu tô achando interessante isso. Parece que você vem bastante dessa área bem meio específica, né? Da engenharia elétrica, e em algum momento você resolveu mergulhar na inteligência artificial, fez até algumas especializações, e o quanto foi importante isso para você ter feito essas especializações, porque você já tinha, imagino eu, já tinha uma ideia, uma base de que você já tinha aprendido no mercado, né? Mas aí partir para a parte mais acadêmica para poder complementar mais isso foi bem importante para você? Extremamente importante. Se você quer ser um profissional bom nessa área, você tem que aprofundar, não pode aprender a usar só ferramenta, não. Porque as coisas, as ferramentas hoje, a gente tem ferramenta para tudo, né? Então para você conseguir um bom resultado, falando é aquilo que eu falei no início, resultado para resolver um determinado problema, né? Então, por exemplo, você quer saber qual que é a probabilidade de um determinado veículo sofrer um acidente, um determinado motorista sofrer um acidente, porque você quer evitar que ele sofra um acidente. Quanto melhor for o seu modelo, mais chance você vai ter de salvar a vida dele. Se você aprende a usar somente ferramenta, vai chegar um momento que você não vai conseguir avançar mais. Você vai ter um certo resultado, né, uma certa probabilidade ali, uma certa acurácia, mas você não vai conseguir avançar mais. Você só vai conseguir avançar mais quando você começa a aprofundar no conhecimento por trás ali, de como que a máquina, como que o algoritmo funciona, quais são as outras técnicas, quais são as outras abordagens que podem ser feitas. Isso aí você ou aprende na universidade ou aprende estudando, tá? Por conta própria. Agora, se é na universidade, você está estudando por conta própria, tanto faz. Eu aprendi primeiro por conta própria e a universidade é mais formalização mesmo, tá? Que eu precisei. Em alguns momentos eu precisei disso. Lebran, eu gostaria de perguntar para você sobre esse trabalho que você está fazendo aí atualmente sobre analfabetismo funcional, a inteligência artificial. Você podia falar um pouquinho mais dele? Tá. Aonde você quer chegar com isso, né? Com esse trabalho, com esse projeto? Quero que o brasileiro... eu quero que o Brasil é um país muito bom. Para quem teve a oportunidade de morar fora, né? A gente pensa, poxa, a natureza privilegiou muito o país, né? Só que, felizmente, a educação não é boa. E, para mim, tudo vem da educação. E eu estudei em escola pública, tá? Minha vida inteira. Então, eu sou um exemplo de pessoa que não foi bem educada na escola pública. Enfim, depois que eu formei, que eu comecei a estudar. Mas isso é outra história. E aí, uma coisa muito interessante, né? Por que o menino tem dificuldade em matemática, em física, em química? É porque não sabe interpretar texto, tá? Matemática é uma linguagem. Então, se uma criança estuda lá o português e muitas vezes o professor também... existe muito problema, né, com o ensino do professor, para ensinar o professor nas universidades, é muito complicado também. E aí, isso aqui o menino não aprende a interpretar texto, e hoje ele tem muito estímulo de coisa ruim, né, mídia social, etc. Então, toma muito tempo dele. Como que ele vai entender um problema de matemática, né? Como que ele vai ler um jornal, vai entender uma notícia? Tudo vem aí eu parti desse básico, tá? Do analfabetismo. Eu não estava nem pensando nisso. Primeiro, foi uma ideia, aquela que eu falei, para eu estudar por conta própria, para me favorecer. Depois veio para aprender idioma, para aprender inglês. Aí eu comecei a fazer um negócio para o inglês também, para aprender idioma. E agora, para fazer ler.
E aí, como que funciona a ideia? A ideia é que a educação ela é massificada. Então, se você põe o seu filho na escola, você fica preocupado, porque tem 30 alunos ali. Se o seu filho tiver muita facilidade para aprender, ele vai ser podado. Se ele tiver muita dificuldade, ele vai desanimar. E atualmente a escola pública nivela para baixo, nivela no piso. Né? Pelo menos as escolas que eu vim nivelava era no piso. O pior aluno ali era o nível da turma, que o professor colocava, ainda mais agora que não pode dar bomba, tem um monte de problema aí. E aí, o que eu fiz? Cara, será que tem como? O cara fica 12 anos, isso começou a me revoltar, o cara fica 12 anos estudando, e ele forma, sai do terceiro ano do segundo grau, faz curso superior, depois vira, enfim, vira o profissional de nível superior e não sabe ler, interpretar texto. E aí eu comecei a dar uma estudada e vi que na China tinha algumas iniciativas, né, chamada aprendizado ativo, aprendizado humano ativo. E aí tem um conceito na área de educação, também avançado, tá? Eu só cheguei nesse conceito avançado porque eu pensei do lado de cá. E aí depois, conversando com o orientador, a gente trouxe o nome de aprendizado de precisão, fazendo uma analogia com medicina de precisão, que é aquela medicina que você, em vez de receitar 2 comprimidos para qualquer pessoa, né, 30 gotas de Novalgina para qualquer pessoa, isso é porque não existe forma melhor de medir. Senão não ia receitar 30 gotas de Novalgina para todo mundo. A medicina de precisão faz justamente isso, ela dosa o remédio de acordo com a sua condição. É o mesmo remédio, só que é dosado por paciente de forma automática. E aí, fazendo essa analogia para a educação, é isso, o conteúdo ele é dosado de forma automática para aquele aluno, e eu monitoro o nível de aprendizado daquele aluno. E aí aí falando um pouco tecnicamente, né, tem algumas formas que eu faço isso. Uma delas é monitorando a expressão facial. A gente consegue, qualquer ser humano no planeta, ele expressa 7 emoções da mesma forma, tá? Porque isso faz parte da evolução da humanidade. Isso não é cultural. Então, se um índio que nunca teve contato com a sociedade moderna, ele vai expressar tristeza, raiva, medo, nojo, da mesma forma que uma pessoa que nasceu na cidade. E aí, baseado nisso, eu fiz um sistema que detecta a expressão. E aí a pessoa está lendo, né? Eu sei se ela está gostando ou não do que ela está lendo. E aí eu começo a manipular ela positivamente. Eu começo a manipular, literalmente manipular, para ver o que está fazendo ela feliz, o que está fazendo ela triste, para eu entender o que ela está gostando, o que ela não está gostando. Eu coloco ela no estado de flow. O que é o estado de flow? Isso acontece muito no esporte. Isso é outro tema da área de psicologia. Por isso que você tem que buscar. O estado de flow o que te motiva, o que faz você fazer algo e não ver o tempo passar. Isso que eu gostaria. Eu gostaria que o estudo fosse algo nesse sentido. Algo que... isso tem que ser algo que não é muito difícil ao ponto da pessoa desistir, né, desanimar, e também nem muito fácil dela ela ficar desmotivada porque o negócio é muito fácil de se distrair. Quando você tem esse meio termo, sempre manter a pessoa nem muito difícil, nem muito fácil, manter ela naquele estado, você consegue... Aí eu forneço o conteúdo para ela, se é texto, né, atividade para leitura, eu forneço o texto num nível de profundidade que não vai ser difícil o suficiente e nem fácil o suficiente. Aí, no caso do inglês, eu fiz um teste também que eu fiz comigo. Eu li algumas coisas e aí eu media se eu tinha acertado ou não. A máquina media, né? Me dava nota. Aí eu li 100 exercícios, tá? Eu fiz 100 vezes isso, aí eu criei, medi, né? E aí eu criei um modelo para ele, será que ele consegue acertar? Será que ele consegue antecipar quanto que eu vou tirar no próximo exercício? E aí eu fiz um modelo, ele estava acertando quase 80%. Então, um exercício que eu nunca vi em inglês, eu, Gibran, nunca fiz aquele exercício em inglês. Se eu mostrasse para o meu modelo de machine learning, ele falava, olha, 80% de chance que você vai acertar esta questão. Tá? Ele acerta, né? Ele adivinha 80% das vezes, ele faz a predição, ele acerta a predição 80% das vezes. E aí, por que eu preciso disso?
Porque eu sabendo se eu vou acertar ou não um exercício que eu nem fiz ainda, a máquina ela começa a mostrar alguns exercícios que ela sabe que eu vou errar, porque tem que ter um pouco de dificuldade, mas ao mesmo tempo ela começa a mostrar alguns exercícios que ela sabe que eu vou acertar. Aí ela vai me manipulando de forma que está ali naquele caminho ali. Eu pretendo com isso oferecer isso para as escolas públicas, enfim, para que as coisas possam evoluir. Então, mais ou menos essa é a ideia. E esses dados que você está recolhendo para fazer as análises, onde você está obtendo? Porque você está fazendo isso com alunos, né? Não, exato, é uma pergunta interessante. Primeiro, não cheguei nesse ponto ainda, tá? Primeiro, eu tô validando algumas coisas. Eu tô criando formas de monitorar as pessoas, formas de medir o feedback dela, então feedback de rosto, feedback se ela está lendo alguma coisa, para onde que ela está olhando, tipo de conteúdo. E aí eu estou fazendo, experimentalmente, estou validando isso tudo comigo primeiro. Depois, isso vai ser um teste com grupos, né, de pessoas, e aí vão ter grupos de controle. Vou coletar essas informações de uma determinada quantidade de alunos e vou pedir para os professores darem a aula para outra determinada quantidade de alunos. E eu vou começar a validar isso, tá? Entendi. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque atualmente, eu sou professora, né, de matemática da educação básica. Então, assim, e eu tenho grupos diferentes, né? Eu tenho tem um grupo que hoje pertence a uma mais carente, que tem mais dificuldade, e também tem um outro grupo que tem todo um apoio familiar e tal, que é o CAP da UERJ, que eu acho que eles têm potencial, né? Mas esse potencial é porque tem N fatores aí que colaboram com isso. E aí você trouxe umas questões bastante interessantes, que você falou sobre a questão do estímulo, não é? E funciona exatamente do jeito que você colocou. Então, assim, por isso que eu perguntei, por isso que isso me chamou a atenção. Como que você já estava usando isso? Então, na verdade, você ainda está no projeto de construção. Mas essa questão de estímulo eu já consigo medir. Então, eu já pego o rosto de uma pessoa e já sei qual que é o sentimento que ela está tendo. Simplesmente pelo rosto dela. Tá? É um desafio, não é fácil essa questão, não. Esse projeto, não. Alguém perguntou aqui, ó, quanto tempo que dura um projeto? Depende muito, Samira. Tem projeto que dura 1 mês, tem projeto que vai durar anos, tá? Então, depende muito do projeto. Normalmente, quando são projetos físicos, né, para máquinas, para resolver problemas de melhorar alguma coisa de precisão em máquinas, alguns resultados de modelagem, são problemas mais rápidos, porque a gente tem os dados de uma forma mais rápida. Agora, quando a gente trabalha com dados não estruturados, que a gente fala que são textos e imagens, normalmente demora um pouco mais, porque a gente precisa, quando a gente precisa, muitas vezes os problemas eles são um pouco mais complexos e às vezes a gente precisa de ter uma quantidade de dados maior. Então isso varia muito. Então, enfim, eu te dou uma visão aí de 1 mês a 5 anos. Tem projeto que vai durar 1 mês, tem projeto que vai durar 2, 3, 4, 5 anos. Depende muito da complexidade. Agora, em média, falando de mercado, né? Em média, de 6 a 12 meses, em média. Tá? Bom, gente, eu tenho uma reunião até 1h30. Eu consigo ficar até 1h30, se vocês quiserem. Eu sei que já estourou o tempo. Posso só te fazer uma pergunta? Tem uma perguntinha. É o seguinte, eu como jornalista também me preocupo muito com essa questão da interpretação de texto. E tem 2 livros que eu gosto muito, que são o Trivium e o Quatrivium, que falam sobre o esquema de educação na Idade Média e que as coisas eram mais unificadas. Tipo assim, eles não separavam tanto a matemática do português, da astronomia e tudo mais. E parece que a preocupação com gramática e ortografia cresceu muito, mas a preocupação com a lógica linguística
ela desceu, porque às vezes as pessoas escrevem coisas que não fazem sentido lógico, né? Nas frases e nos textos e tudo mais, e isso interfere diretamente também no processo de comunicação, né? Eu vejo até por sobrinho, por crianças que eu tenho acesso, que eles estão escrevendo textos que as palavras do infinitivo não tem R no final e assim, fora isso, essa questão da lógica linguística numa frase, num texto, ela me preocupa muito, e a questão de para onde a escola vai. Porque, às vezes, quando eu lia esses livros e tal, me dava a parecer que a educação parecia mais completa na Idade Média do que hoje. E, às vezes, eu sinto que a escola que o meu sobrinho de 11 anos está frequentando parece muito com a escola que eu frequentei, parece muito com a escola que minha mãe frequentou, e não houve um acompanhamento da escola com a tecnologia. Até houve alguma coisa, mas não tão completo, não tão complexo, e que não atende mais o perfil dos alunos que estão chegando. E aí começam a aparecer os problemas de hiperatividade, né? Que são coisas normais que acabam se tornando doenças na interpretação de professores. Os alunos estão inquietos, é óbvio, porque isso ele vive em outra realidade já, que foi diferente da sua de aprendizado. E você vê, assim, alguma iniciativa da escola evoluir de acordo com esse perfil que você observa em alunos, em pessoas e tudo mais? Cara, olha, eu não sou educador para falar de dentro da escola, mas por algumas pessoas que eu conversei, de dentro para fora, eu acho mais difícil disso mudar do que de fora para dentro. Para mim é mais fácil uma empresa que não tem nada a ver com educação criar algo revolucionário na área de educação e as escolas passarem a adotar, porque isso realmente virou algo competitivo e os pais vão querer colocar nessa. O exemplo é a China. A China tem uma empresa que chama Squirrel de esquilo, tá? .ai, que ela faz algo parecido, eu me inspirei muito nela, tá? Ela faz algo parecido com isso que eu estou desenhando. E eles já estão em mais de 2.000 escolas na China. Mas eles contrataram os melhores caras da área de inteligência artificial para fazer isso. Vai ter um ou outro educador, tem que ter, mas a solução ela está sendo orientada a dados, ela não está sendo orientada a processos antigos de educação. E é algo que, para mim, a escola hoje, ela toma muito tempo da pessoa. Se você for olhar o nível de aproveitamento, né, de eficiência na escola, como eu falei, eu estudei em escola pública. Eu passei no vestibular na terceira vez. Tudo que eu aprendi em minha vida foi nos 3 anos estudando para o vestibular. E aí, isso me faz refletir, porque eu penso assim, cara, se eu não tivesse estudado nada na escola, aprendido somente a ler, será que isso me fez pensar muitas coisas. Mas é muito difícil isso, Fabrício. Eu acho existe forças que os fatores são muitos. Se o fator fosse somente técnico, tava mais fácil de resolver. Agora, escolas tem iniciativas, né, de métodos de educação, só que essas escolas são caríssimas. E aí não é acessível a todo mundo, né? Eu tenho visto, assim, por exemplo, escolas muito preocupadas com déficit matemático dos alunos, né? Mas, então, por exemplo, no SESI tinha uma iniciativa da sala de matemática que você aprendia matemática de formas gamificadas e tudo mais, gamificadas tanto de computador, de jogos, né, físicos, mas essa preocupação com
interligar a interpretação de texto com a matemática, que antes, na Idade Média, era tudo junto, tipo, matemática com música, se aprendia matemática para aprender música e etc., eu não vejo muito isso acontecer, né? É muita preocupação com a matemática técnica para entender indústria, para atender setores assim técnicos, mas pouca interpretação para evoluir nas formas de repensar o mundo e as situações, né? 100%, Fabrício. E outra, infelizmente meu tempo aí tá ruim, mas assim, duas coisas, tá? Eu até queria o Fernando. Estou à disposição, tá? Se quiser me chamar por outros dias aí para complementar. Ah, bacana. Sensacional. É o seguinte, deixa eu falar uma coisa, Fabrício. Sabe o que eu estou estudando? Filosofia. Porque na minha cabeça, o bom profissional, no futuro, ele vai ter que ser filósofo. E eu tenho toda uma teoria por trás aí que eu gostaria de explicar para vocês. E, enfim, se eu estou certo ou errado, não sei, mas eu tô confiando muito nessa teoria, que em um futuro próximo nós seremos bons profissionais serão filósofos. Tá? Eu vou dar um insight. A máquina está cada vez substituindo profissões, ferramentas lógicas. O método científico ele é baseado em experimentação. A filosofia você pensa um pouco à frente. Você faz jogo de ideias. É o último patamar da máquina, fazer jogo de ideias. Então, e a gente trabalhando, sempre pensando à frente, a máquina, ela ajuda muito a simular o que a ideia que a gente está pensando na frente, a gente testar e simular no presente. Então, a máquina, ela vai fazer ciência para mim. E a gente vai fazer filosofia. E aí eu estou estudando filosofia. A gente tem que dar antecipar algumas coisas, né? E eu tô acreditando muito nisso, estou antecipando isso. Se isso acontecer, eu já vou ter antecipado. E voltando ao trívio, quatrívio, realmente, antigamente também porque a ciência ela era pouco explorada, né? Tinha poucos, a humanidade ainda conhecia menos, né, do que hoje. Então é um pouco difícil hoje você estudar tudo. Mas ao mesmo tempo a gente caiu num outro problema que é a gente divide a natureza na escola, divide biologia de química, sendo que as coisas são interligadas, de física. E aí depois, quando o aluno sai, ele acha que é tudo compartimentado. Isso para ele entender que tem que unir, quando ele sai da escola ele tem que unir. Isso foi apenas uma forma didática de separar o conhecimento. Isso é péssimo. Então tem algumas coisas muito ruins aí que eu acho, né, que devem ser pensadas também. Gente, eu tenho que ir para uma reunião aqui, mas eu agradeço demais aí o tempo de vocês, tá? Eu que agradeço, Gilbran, foi sensacional, assim, bem amplo, bem aberto. Vamos combinar uma nova data aí para continuar esse papo, que eu acho que os alunos vão curtir bastante. Apesar de pouco tempo, né, estudando, se dedicando a machine learning, acho que fica bem claro para todo mundo que mente de hacker, assim, de querer, né, decodificar as coisas e trazer soluções é presente, né, é uma coisa que a gente sempre fala aqui no curso, né, essa ideia de procurar os problemas e decodificar os problemas, não codificá-los, mas decodificar, tentar entender, né, como buscar soluções, acho que ficou bem claro e é bastante instigante. Te agradeço muito o teu tempo e agradecer realmente aí a oportunidade. Tá bom? Agradeço, novamente estou à disposição, se quiserem continuar a conversa e enfim, eu acho que isso é muito mais amplo do que apenas ciência de dados, né? A gente está trabalhando com conhecimento, né? Dados, eles viram conhecimento. Então, isso, a gente tem que aprender a lidar com o conhecimento, que é o que vocês consomem, né? Vocês estão estudando algo para transformar o dado lá em conhecimento. E aí vocês vão precisar de consumir o conhecimento. Então, vocês têm que aprender a lidar com o conhecimento. Para mim, isso é filosofia. Então, gente, estou à disposição aí, sempre que vocês precisarem, tá? Fique à vontade. Obrigadão mesmo. Obrigado.
E para todos aí, bons estudos. Amanhã a gente retorna aí para plenário e vamos combinar outra data, Gilbran. Tá joia. Abraço, pessoal. Grande Até mais. abraço. Tchau, tchau. Abraço.